Olá, pessoal. Ontem eu atendi um paciente que sofreu verdadeiramente a infância como um inferno. Pior, muito pior que minha infância, né? Aqui é o seguinte, que a mãe tem muito ciúme dessa mulher, né? Então, a mãe trata essa filha, é como fosse a filha única ainda, né? Como fosse uma inimiga. Imagina a situação. É uma situação kármica, que essa mulher é a amante é, e a mãe era a esposa do mesmo homem. Esse homem é o pai. Então, imagina duas mulheres que brigam na outra vida, né? Uma esposa, outra amante, e que a amante mais nova, né, que ser filha, e a mãe encarnou de novo e casou com esse homem, e veio uma inimiga encarnada como filha. Imagina tamanho de susto, né? A gente não sabe se ela é conscientemente ou era sensível, inconscientemente, mas sente. Mas a menina não precisa fazer nada mal. A mãe já começa a xingar, né? Tem aquele xingamento fortes, né? Eu atendia vários pacientes. Tive um caso, a menina acabou de nascer. A mãe olhou, já começa, antes de nascer, numa gravidez, desenhava coraçãozinho na barriga, tirava foto, fazia selfie, né? Publicou não sei quantas mil fotos de barriga. Agora, quando a criança nasceu, a primeira visão ela olhou e falou: ai, que horror! Ela começa a querer bater essa criança e não deixa o pai trocar fralda. Acho que porque eu ainda brigo com o marido, que você está me traindo com a filha, né? Começa a chamar a filha de piscate, vagabundo, nossa, prostituta. É uma coisa horrorosa, gente. A pessoa fala, mas isso não é distúrbio de transtorno de personalidade, psicopatia ou esquizofrenia, né? No final, sim, tem esses problemas. Mas tem gente, é bem, né? Tem gente, a pessoa fala, nossa, imagina, Dona Clotilde é uma santa. E essa pessoa normalmente trata outra pessoa bem, não tem nada a ver com uma personalidade ruim, mas especificamente com aquela criança, né? Essa paciente minha sofreu muito, adolescente, a mãe não deixava ir em lugar nenhum e não deixava ela abraçar, beijar o pai, né? Quando eu beijava o pai, abraçava o pai, e ela rangava. Ou o pai falava, ó, meu amorzinho, ele fala, não é falar assim, né? E quando o pai for trabalhar, e a mãe batia a criança, né? Batia a filha, e ainda arranhava no rosto, e ainda falava, se você falar para o seu pai, eu vou te bater de novo. Nossa, é uma situação eu falo assim, mas por que tudo isso? Né? Porque é uma reconciliação de plano de Deus para você resgatar dessa briga, porque não tem fim, né? Quando vai ser fim? Né? E a mãe fazia as crianças usar roupa mais velha, né? Ah, você é mais nova, porque ela era mais velha. Imagina a situação de uma senhora velha, o marido separou, né? Arruma uma nova atriz bonita e morando de uma mansão. E a mulher velha fica abandonada, né? Então, é muito sofrimento na alma na outra vida. Imagina ela vagando na rua, gritando o nome, né? Da menina que casou com o marido dela, né? E imagina, né? Eu vou te vingar, né? Próxima vida eu vou ao inferno. Imagina essa mulher sofre mesmo. Então tem a vingança na alma, né? Então é permitido nessa tipo de reencarnação. Então quando você vem, o que a gente vai fazer? Se você tem uma mãe, parece ser uma verdadeira inimiga, verdadeira inferno, infernizou você a vida inteira, e o que você faz? Pensa nessa reconciliação, porque você veio metade da sua mãe, metade do seu pai. Então, mais fácil de perdoar, mais fácil, na verdade, para a mãe aceitar. Mas assim nem todo mundo consegue aceitar, né? Mas o que nasceu depois, a sua mãe não tem. Na evolução, no plano da mãe, não tem você. Porque quando sua mãe nasce, ainda é um incógnito. Não sei com quem que ela vai casar, né? Mas com você, quando nasce, já tem mãe e o pai. Então, quer dizer que sua ficha de evolução tem sua mãe. Então, é sua tarefa. E foi você que pediu nessa reconciliação, ok? Então, cabe você tentar perdoar, né? Porque sua mãe fez tanta dificuldade a você, mas você pode crescer muito, né? Nessa situação, a mãe agiu como fosse um ferro da academia. Sempre colocar mais peso para você puxar, para você fortalecer.
Na academia a gente fortalece os músculos, não é? Agora, na vida real, a gente cresce as virtudes. Então, graças dessas dificuldades da sua mãe, você se tornou hoje que você é, né? Então, é um crescimento, é uma academia dentro de casa, né? Vamos perdoar, vamos fazer o pono, né? Sinto muito, né? Me perdoe que tudo por ter feito. Eu sinto muito que nasci na sua casa como sua filha, né? Eu agradeço muito pela sua criação, educação e eu amo você. Então, se faz essa oponopono, isso vai soldar o seu lado, né? Eu estou tratando dessa mulher e essa paciente, na verdade, se tornou uma grande guerreira. Fez 3 faculdades, hoje é advogada, né? Então, fez mestrado, virou mestre do direito, né? Então, é uma glória, né? Quem cresceu realmente foi essa menina. Então, é uma guerreira. Se você está sofrendo nessa situação, então, por favor, tenta praticar perdoar, perdão, né? Reconciliar. Olhar não o sofrimento, olhar o que você tem aprendido, tem conseguido crescimento dentro da sua vida, né? Eu não sabia que eu fiz um vídeo sobre minha infância, né? Era complicado, mas eu achei dessa paciente de ontem, sofreu muito mais que eu, né? E realmente é muito complicado, né? A minha mãe ainda me ama, só que ela descontou em mim por a dificuldade dela na vida. Mas essa menina, a mãe não ama. A mãe odeia essa criança, né? E xingava escondidamente. E quando o pai faleceu, então ela começa a xingar abertamente. E porque não tem mais quem proteger, né? E isso é muito complicado, né? Se você não conseguir perdoar, é muito fácil de desenvolver a doença de autoimune, a doença de sangue, né? De linfoma, leucemia, ou qualquer tipo de alteração no sangue. Então, por quê? Porque você não pode odiar a metade de você. Sua mãe pode odiar você, né? Sua mãe pode fazer mal a você, né? Você é um estranho, ok? Agora, você não pode fazer porque sua mãe não tem metade de você, né? Você tem metade da sua mãe. Você consegue entender? Sua mãe herdou metade do pai e a mãe, geneticamente, né? Você que herdou metade genética da sua mãe e do seu pai. E quando você lutar contra sua mãe, você está lutando contra a metade do seu corpo. Isso é muito mais grave, principalmente do fígado, né? Então, pela saúde, pela evolução, você precisa perdoar, precisa curar a sua saúde, porque senão há muita gente quer perdoar, né? Se a mente não consegue perdoar, se a gente não consegue entender, prejudica a nossa saúde. E aí a evolução perde, né? Então, não é por nada, é por nossa saúde, nossa alma veio de amor, não consegue fazer a não ser perdoar, ok? Então, adianta um pouco, já prepara para perdoar, fazer por um pono, e aí você consegue ver, não ver sofrimento, né? Veja o que você conseguiu, as virtudes, né? Aí, quem é evoluído é você, né? Quem mais é evoluído é você. Tem outra frase de Jesus que a violência não me atinge, a violência não modifica a minha natureza, a violência não muda em mim, né? Então, se você consegue entender nessa frase, olha no seu passado, vê você consegue convencer você quando era pequenininho. Se você consegue, você era pequenininho para não sofrer, você consegue convencer a sua alma. Isso é uma evolução. Obrigado.